Olá, no Desinformando de hoje, infelizmente, um personagem que não sai da linha dos fake olds. Vamos saber também sobre mais um processo do entendimento da ignorância pela nossa ciência. E no fake old, uma outra prática que não é nem centenária, é milenar. Você não pode perder, Desinformando começa agora. Olá, estamos entrando na rede. Eu sou o professor Cláudio Magalhães. Do meu lado, o grande pesquisador e jornalista Diego de Deus. Nós estamos toda semana, toda segunda-feira, a gente está aqui para poder falar sobre a desinformação, está deixando você totalmente informado quanto a essa praga do século XXI. Você também sabe que pode acompanhar a gente lá no Spotify e também no YouTube Music. E pode ver todos os episódios aí no nosso canal Democracia da Desinformação. Aproveita, deixa seu like, coloca também registrado para que você possa receber ali também o sinal do sininho e indique para as pessoas, bota lá um clique lá, essa é uma informação legal para você compartilhar. Porque, afinal de contas, a gente sabe que a gente precisa de gente para ajudar contra a desinformação. Principalmente algumas pessoas que são muito legais para a informação, mas que estão sempre puxando o tapete dela. Roda aí, Diego. Pois é, Diego, Drauzio Varela, esse ícone da gente, né? Esse grande médico, pesquisador, que ajuda tantas pessoas em questões da saúde, mas parece que quanto mais ele quer ajudar, mais tem gente querendo puxar o tapete e levar ele para desinformação. Qual que foi a ruim da semana dessa vez, Diego? Exatamente, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. É aquilo, né? Quanto mais evidente a pessoa, maior os riscos dela ser vitimizada ou então servir como matéria-prima para a produção da desinformação. Nesse caso, mais uma vez, o Drauzio Varela aparecendo aqui no programa, desta vez por meio de uma deepfake, professor, que são aqueles vídeos criados por meio da inteligência artificial que consegue fazer a dublagem da pessoa e colocar ali nesse conteúdo um viés de verdade, porque é aquilo, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, ainda mais um vídeo onde tem uma pessoa ali falando com a voz dela sendo representada. Neste caso, é um golpe, professor, que estava circulando muito no WhatsApp durante a última semana, de um suposto medicamento em que o Drauzio Varela fazia a propaganda. O chamado, aqui o vídeo, né, o vídeo que estava sendo compartilhado na última semana, o Flux Vision, que era o suposto produto que conseguia recuperar 100% da visão daquelas pessoas que são acometidas por catarata, astigmatismo, miopia e outras doenças relacionadas à visão, né? O vídeo original aqui, a verificação da lupa, traz o conteúdo completo para a gente, a verificação completa. O vídeo da direita, esse daqui, foi o vídeo original, que é um vídeo do Drauzio Varela falando sobre diabetes, e essa imagem da esquerda, justamente o vídeo manipulado por meio de recursos da inteligência artificial. Né? E, de novo, a gente nota o viés da autoridade aparecendo nesse caso, uma vez que você coloca ali uma figura tão conhecida e tão conhecida também pelo seu trabalho de divulgação científica, que é o médico Drauzio Varela, que por diversas vezes aparece na Globo, no Fantástico e também outros veículos renomados no país, levando conhecimento científico para toda a população. Isso mostra o que é pior da gente, né, da humanidade. Tantas pessoas angustiadas, realmente com os problemas de visão, e de repente tem alguém para fazer essa besteira, para fazer esse que, na realidade, não posso nem dizer que é algo que possa ser uma brincadeira, porque a gente sabe que, no fundo, a gente tem ali pessoas querendo lucrar com essa desinformação. Não é uma brincadeira, e se fosse, seria de muito mau gosto, porque as pessoas estão ansiosas, querendo sugestões para poder melhorar, e esse tipo de manipulação pode até piorar não só a visão, mas outras questões de saúde também, né? Isso é uma tristeza, e fazer justamente em cima do Drauzio, que é esse ícone brasileiro na área da saúde. Guarda essas imagens aí dos dois ícones aí, das duas pecinhas, viu, Diego? Porque lá no nosso último quadro, eu quero te perguntar uma coisa para que você possa nos ajudar a ficar esperto em relação a isso, né? Enquanto isso, né, vamos continuar esse papo muito legal que você já começou algumas semanas, que é a ciência, que é esse lugar que
que o Drauzio representa tão bem, né, tem se preocupado em relação à produção da ignorância ou à manutenção da ignorância. Roda aí. Você sabe, o Essa Informa é o nosso quadro sobre a ciência explicando a desinformação e a maneira como a gente pode melhorar a nossa informação. Semana passada, Diego, ou semana retrasada, eu sei que o Diego está muito preocupado com essa questão da ignorância, que é essa palavrinha que a gente adora utilizar para desclassificar as pessoas, mas na realidade ela tem um fundo bastante importante para a gente poder estudar. O que mais você veio trazer sobre esse texto para a gente, Diego? Isso mesmo, professora. Na semana passada a gente trouxe, né, esse conceito novo de agnotologia, que seria justamente o estudo sobre a produção da ignorância, que seria um campo paralelo à epistemologia, que é aquele campo que estuda as diversas formas de conhecimento dentre das premissas, né, da filosofia, dentro do campo de estudo da filosofia, principalmente, ou da história da ciência, nesse caso. Voltando ao texto do Fábio Augusto Rodrigues e Silva, da UFOP, e do Francisco Ângelo Coutinho, Chico da FAI, lá da UFMG, em que os autores vão explicar conceitualmente de que maneira que essa agnotologia, ou que essa produção da ignorância se dá. E aí, né, o autor que cunhou esse termo foi o Robert Proctor, que é um norte-americano estadunidense, que cunhou esse termo, que ele vai dizer que a produção da ignorância ela é dividida em 3 frentes. A primeira foi aquela que a gente viu na semana passada, que diz respeito à ignorância como a falta de conhecimento sobre algo, portanto, a própria ciência também é mobilizada por essa falta de conhecimento, afinal de contas, a ciência vai buscar... Aliás, é o que movimenta ela, né? Exatamente, então, a ignorância como a falta de conhecimento, mas, nesse caso, é um estilo mais sofisticado, que é o que a gente vai falar hoje, que é a ignorância como o reino perdido e escolha seletiva. O que o autor, o que o Proctor está querendo dizer sobre isso? À medida que nós voltamos os nossos olhares para determinada coisa, automaticamente deixamos de olhar 1000 outras somente nessa tomada de decisão, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, nas pessoas que têm o costume de se informar, não pelos veículos jornalísticos ou por qualquer outro meio profissional que seja, mas sim busca por informação a partir de pessoas ou de figuras que são representativas para elas. Então, um influenciador digital, um político, etc., onde você tem ali a probabilidade de ter informações chegando para esse público extremamente enviesadas, uma vez que você vai ter aquele político falando de determinado assunto a partir de uma seleção, a partir de uma visão muito bem definida sobre aquilo. Portanto, ele já selecionou, ele já fez essa escolha seletiva muito bem caracterizada nesse processo. O que produz... Não é uma informação profissional, né? É como se a gente estivesse pedindo ali para o açougueiro para fazer uma roupa. Essa que é a história, né? Se nós estamos pedindo para um político ou para um influencer uma informação que a ciência, um jornalista verdadeiro, né, um profissional adequado pudesse nos dar, é um pouco essa história também, não é? E o que isso impacta, então, nessa formação dessa ignorância, Diego? Porque à medida que você passa a olhar somente para uma coisa, você deixa outras de lado. Vou dar um exemplo dentro do próprio campo jornalístico. Uma premissa básica do jornalismo é aquela história de ouvir os dois lados, né? Então você tem ali aquela pretensão de isenção ou da objetividade pautada nessa premissa de ouvir os dois lados. Quando você busca a informação por meios que não têm essa pretensão, automaticamente você já vai olhar somente para um lado da história e automaticamente deixar de olhar para o outro. E, portanto, você vai produzir ignorância sobre as outras versões ou sobre as outras possibilidades. Uma crítica muito atual que tem sido feita, por exemplo, na própria lógica da produção do conhecimento, professor, diz respeito aos saberes ou à ciência, principalmente do sul global, latino-americana, sobretudo, que essa produção do conhecimento que muitas vezes não é considerada. Por quê? Porque o conhecimento sempre é produzido no norte global, né? O conhecimento é produzido na Europa, nos Estados Unidos, etc. E nós aqui no sul global somos norte global ocidental ainda por cima, né? Exatamente. Ainda mais nichado ainda o trem. Justamente, como se nós fôssemos o estudo de caso que somente aplica as teorias que são válidas e que foram produzidas nesse norte global ocidental, como você bem colocou.
e isso, obviamente, nos caracteriza como centros marginalizados no que diz respeito à produção do conhecimento. Então, são formas de ignorância que acabam sendo impostas sobre a própria produção do conhecimento que está fora desses grandes centros. Cara, essa discussão é muito legal. Nós tratamos sobre 2 desses temas. Você tem um terceiro para a semana que vem, não é? Exatamente. É muito legal. Nós queremos, depois eu quero no próximo quadro, do outra, você fazer um resumo, porque eu acho que é muito bacana a gente pensar isso, né? A gente pensar que realmente a produção da ignorância tem um papel fundamental no conhecimento. E que se há um momento, se aquele primeiro momento, como você falou, ele instiga a ciência a poder ir em frente, a nós irmos em frente, a gente entender a nossa própria ignorância, você tem uma outra produção de ignorância que ela é bastante perversa, né? Que você estava dizendo aí também. Estou curioso para saber qual que é a terceira, nós vamos deixar para a semana que vem, porque nós também vamos voltar lá para trás, é um pleonasmo, nós vamos voltar para mostrar para vocês que tem coisas que são muito mais antigas do que a gente imagina. Roda aí. Diego, é isso, né? A gente está sempre acostumado, e acho que essa conversa toda da fake news, ela ganhou uma visibilidade muito grande por causa das eleições, né? Você mesmo gosta de lembrar das eleições lá da primeira eleição do Trump, que, né, ganhou esse boom aí lá das fake news. Mas, rapaz, esse negócio de eleição e fake news é um negócio velho. É muito legal a gente ter agora cada vez mais descobertas ali de Pompeia, né, que é aquela cidade italiana que foi coberta ali pelas cinzas, né, ali no primeiro século da nossa existência, da história depois de Cristo, né, e aí eles ficam lá mexendo e futucando, e aí confirmaram uma coisa que a gente já sabia de Roma, que os romanos usavam as paredes para fazer campanhas políticas, né? Vote no candidato, no vereador, no que eles chamam de edil. Edil, né, lá na palavra cruzados, é a mesma coisa que vereador, né? E aí o que é legal é que eles foram, como está muito bem preservado, ao contrário, né, de boa parte dos outros monumentos, foram descobrindo coisas muito legais, assim, né? Do tipo que as escavações mostraram uma grande quantidade de grafite com inscrições nessas paredes que funcionavam com essa propaganda eleitoral, né? E aí, nessa falava assim, olha, o fulano de tal, né? É o Cláudius, né? O Cláudius, dele é o candidato do povo. O Cláudius é o candidato dos costureiros e das costureiras, né? Isso já tinham percebido, mas também perceberam que também tinha também o Cláudius é o candidato dos ladrões. O Cláudius, ele é um corrupto. Então, usava a própria propaganda. E o que eles perceberam, Diego, que é legal, é que percebe-se que existiam profissionais, né, contratados para fazer esse tipo de fake news nas paredes, né? Não era só o povo se manifestando, não. Então, as inscrições que tinham lá já era de gente que fazia essas inscrições, esses fake news em relação aos políticos que estavam lá se candidatando a vereador. Portanto, né, fake news e fake em relação a político parece que já é uma tradição há mais de 2.000 anos. Lembrando que essas inscrições geralmente estão datadas ali de 50 a 79, né, que foi quando aconteceu o soterramento de Pompeia, isso depois de Cristo. Então, nada de novo abaixo do nosso céus, né, de políticos que a gente tem desde sempre. Falando nisso, vamos ver agora a coisa boa para você nos ajudar, ok? Diego, rapidamente, coloca para a gente aquelas 2 imagens, a do Drauzio, a verdadeira e a falsa, e eu queria que você desse dicas para a gente de como que a gente pode, sei lá, pelo menos instintivamente, a gente bater o olho nelas e falar assim, não, é essa que eu acho que é porque é muito difícil, né, usar a própria a face do sujeito. O que você indica para a gente assim, cara, olha, presta atenção nisso, você vai entender que talvez aí eu tenha aí uma deepfake, aí, uma face falsa. Com certeza que com a utilização das ferramentas de IA, né, professor, essa sofisticação, ela acaba se tornando cada vez melhor e automaticamente isso dificulta ainda mais a gente conseguir ter algum elemento que vai conseguir definir ou não a legitimidade
de determinado conteúdo. Mas nesse vídeo especificamente, uma coisa que a gente consegue notar logo de cara é, por exemplo, a resolução das imagens. O vídeo original, que está, né, tanto no perfil do Drauzio Varela também, quanto também em outros canais de comunicação, a gente nota que o vídeo tem uma resolução muito superior àquela que está sendo colocada aqui na deepfake. Por quê? Porque a plataforma, né, de inteligência artificial, ela faz todo um processo de decodificar aquele vídeo para conseguir realizar a manipulação, né? Seja por meio de áudio, seja por meio de imagem, fazer a sincronização da boca, dos lábios com o áudio que foi produzido também artificialmente para ser inserido nesse mesmo conteúdo, enfim. Então, é um conteúdo que ele vai passar por várias modificações, o que automaticamente vai comprometer a própria qualidade, seja da imagem ou seja do áudio desse conteúdo. Claro, né? Vale aqui um alerta. Com a sofisticação das inteligências artificiais, é claro que você vai ter ferramentas que vai conseguir fazer um trabalho muito bom realmente, mas essas ferramentas geralmente ou elas são pagas ou elas estão nas versões pagas desses aplicativos e não são todas as pessoas que muitas vezes estão dispostas a pagar, né, seja para promover um produto falso, um produto ilegítimo ou qualquer outra coisa similar a isso. Então, uma dica que eu daria é essa, sempre atenção à qualidade daquele conteúdo técnico realmente que você está recebendo, que pode sinalizar uma bandeira vermelha ali para você ficar atento. É isso aí, para isso que serve o Desinformando, ok? Vemos você na semana que vem sem fake news, aqui é tudo verdade. Um abraço, pessoal! Esse pessoal, até a próxima.